o carinho, né, e a satisfação de todos os corretores de imóveis. Muito boa noite, presidente. É uma honra para mim estar aqui, sendo recebido num ambiente de amizade, de calor humano. Isso é muito importante. Eu já fiz diversas palestras e você sente quando, no momento, é necessário fazer a palestra para quebrar o gelo. Em outros momentos, isso não é necessário. E quero agradecer ao Nelson pelo honroso convite também, que ser suportador em nome do presidente de formular esse convite para o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, e dizer que, para mim, não deixa de ser um desafio muito grande falar para os senhores. Eu dou aula há 18 anos e venho percorrendo praticamente todos os estados aí desse nosso país, fazendo palestras, os mais variados auditórios. Mas eu nunca falei para uma plateia de especialistas em comunicação, mestres na arte do convencimento. Eu fui promotor durante 20 anos, atuei 5 anos no Tribunal do Júri. E lá eu aprendi uma coisa: você não convence ninguém se antes você não estiver convencido daquilo que você vai falar. E, realmente, falar para corretores de imóveis, que são os agentes públicos hoje dos mais importantes no protagonismo do desenvolvimento econômico nacional. Porque o corretor de imóveis é aquele especialista em quebrar o gelo. Por isso que quando você vai falar para uma plateia como esta, gelo já não existe. Porque vocês já partem do pressuposto da dificuldade que tem um comunicador de transmitir uma mensagem. Quantas e quantas, desculpem a expressão, já que estamos na informalidade, uma expressão coloquial, quase uma gíria, quantas e quantas paradas difíceis vocês não se defrontaram. Se não fosse o corretor de imóveis, não teria um negócio. O comprador, ele quer comprar o imóvel, mas não quer ver quem é o vendedor. O vendedor quer receber o dinheiro do pagamento da venda, mas não quer saber quem é o comprador. Eles já chegam se estranhando, um não vai cumprimentar o outro porque acha que o outro tem que estender a mão primeiro. Qualquer coisa que fale, melindra, e está lá o corretor de imóveis, vai para cá, puxa para lá. E qual é o resultado? Transação econômica, transferência imobiliária, recolhimento de impostos, crescimento da economia. O corretor de imóveis dá ao incorporador, ao empreendedor, o estímulo e a garantia necessárias para dar início ao seu empreendimento. Por isso, quando venho aqui, eu venho a uma casa pela qual tenho muito respeito. Falar para profissionais pelos quais nutro a mais sincera admiração. Quantas e quantas vezes eu não queria estar na pele de vocês? Eu não queria ter essa função, acho muito difícil. Está além da minha capacidade, porque é, sem dúvida alguma, algo que exige vocação. E a vocação se nasce e a vocação se adquire. Portanto, parabéns a vocês que conseguem triunfar nesse mercado tão difícil. E olha que a minha profissão durante 20 anos era tomar tiro de bandido. Eu trabalhei 5 anos no Tribunal do Júri, acusando quadrilhas de homicidas. Enfrentei no combate ao crime organizado, organizações perigosas, como o primeiro comando da capital. Enfrentei a fúria das torcidas organizadas de futebol, a Mancha Verde, a Gaviões, a Tricolor Independente e tantas outras. E como deputado, continuo vivenciando os percalços e vivenciando os desafios. Quando trago uma palestra com um tema como esse, cidadania, Estado Democrático de Direito, eu quero trazer aqui uma mensagem que fique gravada no coração dos senhores. O meu chefe de gabinete, Rogério, advogado há mais de 20 anos, competente, preparou um texto para mim, com todo o histórico da carreira dos corretores de imóveis, com toda a legislação específica a respeito. Mas eu penso que nessa nossa conversa de hoje, talvez seja até mais importante que isso, plantar uma pequena semente, ou tentar
plantar uma pequena semente no espírito de cada um dos senhores. Olha a maldição. O espírito, tem de fora, o espírito de cada um dos senhores, para que cada um trabalhando com seriedade, com afinco, possa, nesta união, mudar os destinos do nosso país. Eu, primeiro, vou dar um depoimento pessoal, que vai linkar com a palestra que eu vou fazer. Não é nem palestra, é uma conversa, um bate-papo. Tá certo? E no final, está passando uma lista aqui, deve estar passando, porque essa lista vai permitir que depois eu faça o sorteio de um livro. Tá certo? Eu sorteio, eu durmo muito pouco, né? Há uns anos atrás, foi identificado em mim, nós estamos já criando uma amizade entre nós, uma sintonia, uma hiperatividade, né? A hiperatividade é a situação de quem está num estado de agitação constante, dorme muito pouco. Eu vou dormir 2 da manhã, 6 da manhã eu já estou elétrico. E aí, se um cachorro late no meio da noite, acordo, não volto mais a dormir. Isso vem se arrastando há muito tempo. Não é ruim. Isso me permitiu ir escrevendo praticamente um livro a cada 3 meses. Eu fui fazendo um livrinho aqui. Mas como é que você escreve livro? Eu dou aula. O Xalita é melhor que eu, porque ele escreve livro fora da área jurídica. O Xalita vem de livro que não acaba. O meu livro é livro jurídico. Mas aqui tem um livro que vai interessar para vocês. Tem 15 leis especiais aqui. Tudo quanto é lei importante, tudo quanto é crime que já existe, é importante para vocês serem aí cidadãos bem informados. Mas olha só. E fui fazer todo tipo de técnica para acalmar. Precisava acalmar, né? Dizem, é muito bom, porque você vai escrevendo o livro, vai produzindo, mas dizem que faz mal à saúde, né? Dormir pouco. Eu confesso que nunca fez mal à minha saúde, mas a das pessoas que me cercam. As pessoas que me cercam ficam incomodadas de eu dormir pouco, acorda, esse homem vai para baixo, para cima, tem empregado em casa, ai meu Deus do céu, esse homem foi abrir a geladeira para tomar um litro de leite aqui, no meio da noite, é um fantasma, assombração. E aí fomos fazer tudo quanto é técnica para relaxamento, né? Então me deram aquele troço lá, maracujina, né? Que dizem que funciona, que acalma, porcaria. Não acalma nada, porém, eu tenho certeza que vocês saberão descobrir com inteligência as qualidades do produto que eu não tive a perspicácia para tecer e com certeza saberão encaminhá-la a quem de direito. Mas eu tomei maracujina, não resolveu coisa nenhuma. Aí fui fazer, para me acalmar, fui naqueles, como é que chama aqueles troços? Uma banheira, furô? Hã? Ofurô. Então, fui nesse ofurô, que na verdade é uma banheira imitando o útero materno. Fui lá, cheguei, bati lá na aclimação, na Rua Muniz de Souza, toquei a campainha, meio assustadinho, né? Falei, entra! Uma enfermeira forte, um braço, entra! Uma alemã. Eu entrei, dali a pouco, tira a roupa! Eu já meio assustado, nessa altura olhando para ver se era mulher mesmo. Então, entra! E uma banheira com aquela água fervendo, borbulhando, saindo fumaça. Eu nem discuti, né? Não queria apanhar. Entrei, mergulhei naquele troço e fui tentando relaxar. Aí botaram uma musiquinha, calma. E eu fui relaxando e eu cozinhando. É para você ficar, aquilo é para você ficar 1 hora parado, olhando o teto, não sei o que. Eu não aguentei. Eu levantei, pelando uma minha, volta aqui, não cheguei a sair correndo, não voltei mais ao local. Depois tentaram um negócio que chama mensagens psicotrônicas. Já ouviram falar disso aqui? Você vai num lugar lá, você deita numa maca, que eles chamam de cama, aquele maca de capim gordura. Lembra do capim gordura? Então, você deita, te colocam uma camisola semi-transparente, que te dá uma sensação de desproteção, né? Eu deitei naquela maca e te coloco um fone de ouvido, você começa a ouvir umas mensagens. O Senhor é capaz de se respeitar.
o senhor pode se amar, seus rins funcionam bem, seu pulmão funciona bem, seu coração funciona bem, seu aparelho digestivo funciona bem. E eu imaginando que a qualquer momento entraria o Walter Mercado pelado naquela sala escura, levantei e saí correndo. Até que, para dar o fecho do início da palestra, tentaram uma última técnica para eu relaxar, que é o mantra. Já ouviram? Isto relaxa. Tocava aquela musiquinha do mantra, eu já imaginava um hindu com um fraldão, um turbante grande, sentado no tapete voador, fumando um charuto, voando. Aquilo me relaxava. Minha família, então, falou assim, aproveitou o mantra, falou, vamos descansar na simpática cidade de Águas de Lindóia, onde temos um flat no cavalinho branco. Eu falei, não vou! Aí colocaram o mantra. Entrei no carro e fomos para Águas de Lindóia. Lá chegando, vamos pegar o pãozinho amanhecido de sexta-feira à noite, molhar na água suja da pia e vamos até o laguinho jogar para os gansos pegarem? Não! E passei o final de semana inteiro entre a insanidade e a lucidez. Quando eu estou voltando aqui para São Paulo, chegando já com a minha família no carro, tranquilo, o mantra na cabeça, estou pegando a 23 de maio à noite, passo debaixo do viaduto da Beneficência Portuguesa, pego aquela alça do paraíso e paro às 7h30 da noite num dos pontos de maior densidade criminógena de São Paulo naquele horário. Um dos pontos de maior incidência de assalto à mão armada. E eu, entorpecido pelo mantra, não percebi. Justo eu que trabalho com isso, né? A gente não pode se dar o luxo de desconhecer essas coisas. E tô lá, com o bração para fora, relojão à mostra. O próprio otário, você resumiu bem. De repente, sou despertado de meu sono etéreo com um geladinho pressionando minha têmpora esquerda. Quando eu estou virando o rosto, uma pistola semiautomática, uma .380, na mão de um Di menor, o Di menor, sou Di menor, doutor, com o dedinho, os olhos enraivecidos de ódio. Mano, passa pra cá o bobo que eu vou te zerar! Desculpem, mas foi essa a expressão que ele usou. Mano, passa pra cá o bobo que eu vou te zerar. Só então, como é que você chama, meu amigo? Wilson, só então eu descobri por que o assalto contra a vítima estrangeira normalmente termina em morte. Se nós não entendemos o que o assaltante fala, imagine o coitado do estrangeiro. Não compreendo, não compreendo, não compreendo, no terceiro não compreendo, toma um tiro na boca. E ele ali, eu vou traduzir para vocês. Mano, no jargão da marginália, quer dizer vítima. Para nós é irmão, né? Mas para o bandido é vítima. Vítima! Passa para cá o bobo! Inicialmente imaginei tratar-se do sequestro do meu sogro. Passa para cá o bobo. Ele mesmo achou. É comigo, Fernandinho, sou eu. Já foi saindo do carro. Eu falei, não, calma, não é com o senhor. Bobo quer dizer relógio. Que eu vou te zerar. O que é zerar? Zerar significa manter em estágio permanentemente retilíneo a linha do batimento cardíaco, ou seja, matar. Vítima, passa para cá o relógio que eu vou te matar. Eu, então, dá um desespero. Você com a família no carro, ali, segurando um carro pesado no freio de pé, qualquer tranco que você der, assustou, tirou o pé, pronto, você tomou o tiro. Por muita sorte, eu já tinha feito o curso de formação de vítimas, que tem na Rua Barão de Paranapiacaba à disposição de vocês, toda quarta e sexta, toda terça e quinta. Eu sou vítima diplomada, sou vítima formada, tenho diploma de vítima, já pode ser vítima, tem um diploma que diz que você passou por aquele curso.
Aliás, toda noite, ao final do curso, tinha uma ótima oportunidade de exercitar os conhecimentos práticos quando ia até o metrô. E estava ali o diploma. Muito bem. O que te ensina a ser vítima? Qual é a primeira lição que a vítima tem que ter? Que se aprende? Quem me resume, numa palavra, o comportamento da vítima ideal? Não reagir, mas são duas palavras. Tranquilidade. Medo. Calma. Olha, o medo pode agitar. A tranquilidade pode soar como desafio. É preciso ter muito equilíbrio, muita calma. Nunca fiquem tristes, eles não gostam de gente triste. Ele está saltando porque ele quer alegria, ele acredita na vida. Você vai mostrar tristeza para ele? Nunca peça misericórdia, não peça misericórdia. Ele não tem isso para te dar. Nunca diga, por favor, não me mate. Você acabou de dar ideia. Podia ser que ele nem estivesse pensando nisso. Matar é bom, não. Ele não está interessado nisso. O melhor relacionamento de um criminoso com a vítima, o melhor comportamento da vítima se resume numa palavra, que vocês conhecem muito bem, porque exercitam com sucesso as suas profissões. A palavra é impessoalidade. Ele não está interessado, ele não tem nada contra você. Ele não tem nada contra você, ele não te conhece. É uma relação puramente negocial, sinalagmática. É um contrato. O assalto a mão armada nada mais é do que um contrato. Um contrato bilateral, sinalagmático, que tem obrigações de ambas as partes, de caráter oneroso, que normalmente envolve bens móveis. Ele quer o seu bem, você quer a vida. Transacione. Mantenha calma. Foi o que eu fiz. Você quer o relógio? Você vai ter. E este relógio vale muito. Não vá vender para um receptador qualquer. Tá? Já estou tirando. Estou falando e estou tirando. E estou entregando o relógio. Ele foi acalmando. Era o que ele queria. Isso, mano. Não fica discutindo com ele. Tira logo o relógio e vai entregando. Isso, mano. Passa para cá para essa mãozinha gulosa, carente. Eu vou trocar num Big Mac. Big Mac é aquele sanduíche da rede McDonald's, né? Na verdade é Big Mac. Dá pra cá, escreve esse Big Mac, dá pra cá, não sei o quê. Eu estou entregando, está tranquilizando, sossegando, está terminando o nosso negócio, a nossa relação jurídica bilateral onerosa, sinalagmática, que envolve normalmente bens móveis. Eu estou entregando para ele está quase pegando, que chama-se tradição quando você entrega. O contrato de bens móveis se consuma com a tradição. Estou entregando, ele está quase pegando, e de repente surge o imponderável. Do banco de trás aparece a minha sogra. E cata minha mão violentamente. Você não vai entregar esse relógio que minha filha te deu. O menino se desespera. Mano, essa velha é louca, mano. Se livra da bruxa. Até que me deu um conselho. E eu ali desesperado. E ela muito forte. Ela estava empenhada em não deixar entregar o relógio. Ela enfiou um pé no banco, outro pé no outro, fez uma alavanca com as duas mãos, e eu entre tomar um tiro e a fratura exposta no antebraço. Ele vai me matar. E ela gritava, mata nada, ele é covarde. Eu não sou covarde, tia. Tadinho do menino, para que ofender? Eu sei que me deu um desespero. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei, vou morrer. Por muita sorte, eu não sei o que aconteceu, ela bateu com o nariz violentamente na junção do meu braço com o antebraço, no cotovelo. Ela golpeou o meu cotovelo com o nariz e caiu. Eu entreguei o relógio. Ele, mano, vai com Deus que o demônio está perto, e vazou. Olha, o conselho valeu mais que um relógio. Então, veja só, é complicado. Mas essa hiperatividade me fez escrever vários livros. Eu vou sortear um deles com o maior carinho. Assim, se a palestra for uma droga, e pelo menos vai valer a pena. Vocês ganham um livrinho. Ah, mas eu não gosto de direito. Dá para um amigo. Sempre nunca ocupa espaço. Eu vou falar de algo que é importante para que a gente saiba qual o momento que nós estamos vivenciando. Qual é o seu papel hoje na sociedade? Em que contexto você está inserido? E eu vou dizer para você, as nossas vidas, nós não percebemos, mas as nossas vidas começaram a mudar no dia 5 de outubro de 1988.
Vamos se completar agora 20 anos. E de que maneira as nossas vidas começaram a mudar? Quando mudou o perfil político constitucional do país que a gente vive. E quando muda o perfil político constitucional, muda o ordenamento jurídico. Essa palestra que eu vou fazer para vocês é uma palestra sobre as mudanças na jurisprudência e no compêndio jurídico do nosso país, influenciado pela nova ordem político-constitucional. E nós temos que entender o significado da expressão que consta do artigo 1º da Constituição, que não precisa ser advogado para saber. A República Federativa do Brasil se constitui em um Estado democrático de direito. Está escrito. O que quer dizer esse troço? Estado democrático de direito. O que isso tem a ver com a minha vida? Por que eu estou aqui? Numa quarta-feira, 6h20 da tarde, 6h55 da noite, ouvindo esse cara falar sobre Estado democrático de direito, isso é uma coisa vaga, vazia, que não vai mudar minha vida. Vai se você entender, se você compreender. O Estado democrático de direito é o antagonismo ao Estado formal de direito. O que era o Estado formal de direito? Era aquele que dizia assim: todos são iguais, porque a lei é igual para todos. Ponto final. A igualdade das pessoas se resume e se encerra na igualdade perante a lei. Nós somos iguais àquele miserável moribundo que está num córrego sujo de uma favela morrendo de fome. Nós somos iguais, porque obedecemos a mesma lei. O Estado formal de direito não tem nenhum outro compromisso com a sociedade, a não ser o compromisso de fazer leis e zelar para que todos obedeçam a mesma lei. É o Estado que não intervém na sociedade, que não diminui o abismo social que separa as camadas da sociedade. Ele só tem o compromisso de fazer a lei e esperar, e punir aquele que a descumpre. É o Estado que os franceses chamavam do laissez-faire, laissez-passer, deixa rolar. É o Estado polícia, o l'état gendarme, dá uma cacetada em quem descumpre a lei, mas não tem nenhuma preocupação igualitária. Esse Estado coincidiu com a Revolução Industrial. Em 1796, quando foi inventado o tear mecânico e começou a Revolução Industrial, qual foi a consequência? As pessoas começaram a sair do campo e procurar trabalho na cidade. Hordas e hordas de camponeses famintos iam procurar trabalho na cidade, mas morriam de fome, à míngua de qualquer assistência. O Estado formal de direito dizia que eles eram iguais aos burgueses que habitavam majestosos palacetes. Nas minas de carvão da Inglaterra, os operários trabalhavam até 18 horas por dia. Morriam em condições insalubres em poucos meses, mas eram considerados iguais porque obedeciam às mesmas leis dos donos da mineradora. Não existiam direitos trabalhistas, não existia reconhecimento de classe, não existia o reconhecimento de categorias profissionais. Era a lei do mais forte. O Estado democrático de direito é diferente por quê? Porque ele normativamente, o que eu falo normativamente? Ordem da lei. Ele normativamente obriga o Estado a não se conformar com a igualdade utópica de fantasia formal. O Estado tem o compromisso interventivo. Mas isso é uma expressão morta na Constituição. Isso é uma interpretação sua de algo que está escrito na Constituição e não se revela na prática. Desce um pouco mais. Você está anotando aqui, porque se você passar numa banca de jornal e comprar uma Constituição, nem precisa. Nós mandamos uma Constituição para cada um. Da Assembleia, nós mandamos uma Constituição para cada um. Você vai no artigo 3º, e lá está escrito que entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil está a erradicação da pobreza, o combate às desigualdades e a toda e qualquer forma de preconceito. Está escrito, isso tem que se materializar. Precisa se materializar. Aí você vai mais para frente no artigo 5º, inciso 42, está lá que o racismo é um dos 2 crimes que jamais prescrevem entre nós. Vários crimes prescrevem. A tortura prescreve, o homicídio prescreve, o tráfico de drogas prescreve, o racismo não prescreve.
vai ao encontro do combate a toda e qualquer forma de preconceito. Muito bem. Aí você chega no artigo 37, estamos começando a entrar na área que nos afeta mais diretamente. Os princípios que regem a administração pública. Isso tem a ver com você. O que adianta você trabalhar? Recolher impostos, se o Estado ainda não lhe dá condições para ter um sistema público de saúde, que você não precisa pagar um seguro-saúde. E pelos cálculos que temos, o seguro-saúde vai ser a solução. Dificilmente, em um curto prazo, vai haver investimento necessário para garantir uma saúde pública acessível. A escola, a mesma coisa, segurança, habitação. Agora, o que tem o administrador público hoje está obrigado a fazer? Administrador público, no Estado democrático de direito, é aquele que administra o que não é seu. É aquele que administra o que não lhe pertence. Quem ocupa um cargo público, não importa se juiz, promotor, deputado, delegado, quem ocupa um cargo público está por um tempo determinado ocupando um espaço na administração por poder outorgado diretamente pela sociedade. Não é dono do cargo, não é dono do poder, tem que exercer uma função. E o administrador público, ao contrário do particular, só pode fazer o que a lei permite. O particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. O agente público só pode fazer o que a lei permite. E nós temos que ter espírito crítico. O que adianta você fazer uma lei considerando crime dirigir com mais de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue? É crime. O Brasil passou a ser um dos 15 países mais rigorosos no combate à direção alcoolizada. É crime dirigir um automóvel com mais de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue. Um copo de chopp, 3 bombons de licor, uma taça de vinho. É crime? Pois muito bem. Embora seja crime dirigir com mais de 0,6 gramas de álcool por litro de sangue, a lei não obriga a pessoa a respirar no bafômetro. A lei não obriga a pessoa a fornecer o material sangue para a realização do exame. E a lei diz que é crime ter mais de 0,6. Não é estar embriagado, é ter mais de 0,6. Nós vamos ter que acusar por presunção. Porque essa lei é manca, foi mal feita. Essa lei, do jeito que está, não vai pegar. E a imprensa critica. Não, ele foi pego junto e já saiu andando da delegacia, porque a lei não diz que tem que prender. O crime é punido com detenção. Quem arbitra a fiança de crime é penado com detenção é o delegado de polícia. Então tem que ter coerência nas coisas. Para a administração pública, o administrador está sujeito a vários princípios. E eu vou dizer para vocês como é que isso funciona e qual é a diferença hoje. Era mais ou menos 1994. Eu saí do júri e fui trabalhar na Promotoria de Defesa do Patrimônio Público. Me inspirou mais. Falei, aqui eu estou acusando um homicida. Um sujeito que matou o outro. Lá, eu vou acusar alguém que não matou diretamente uma pessoa, mas que com o desvio de dinheiro que poderia ser canalizado para a área da saúde, assistência, está matando milhares, indiretamente. Acho que aqui eu consigo atuar preventivamente de maneira mais eficaz. Fui para lá. E um dos primeiros casos que eu peguei foi de uma prefeitura no interior do estado de São Paulo, pródiga em torrar dinheiro público. Churrascadas com dinheiro dos impostos. Passarinhadas. Pegava o espeto comprido e espetando o passarinho. E punha o passarinho para girar, para aquelas boquinhas gulosas devorarem os passarinhos. Bacanais! Tem criança, vou ter que disfarçar. Bacanais! Nós chegamos numa fazenda, numa diligência de inspeção. E lá se encontrava um segurança forte, definido, com o abdômen todo trincado, com uma gravata borboleta, um sapato da Suntory bico fino e completamente nu, pelado, com uma gravata borboleta, um sapato bico fino. Eu falei, o senhor é o segurança dessa casa? Não, senhor! O senhor está pelado? Sim, senhor!
que o senhor tem a dizer? Não sei, senhor! E ao longo, eu olhava assim mais ao longe, na penumbra, uma casa em que havia um corre-corre, uma correria, mulheres com corpos bem desenhados, perseguidos por homens disformes, todos nus, e corriam, para cima e para baixo. Também só corriam. Corria para cá, corria para lá. E eu pensei cá comigo, eu vou acabar com essa prefeitura. Eu vou tirar esse prefeito do mandato. E vou fazer ele devolver cada centavo. Quando eu fui entrar com a ação, veio um colega mais experiente, nós já estávamos de acordo com a nova Constituição, e me alertou. Colega, você não pode entrar com esta ação. Eu falei, por que eu não posso entrar com esta ação? Porque o Poder Judiciário não pode discutir o mérito do ato administrativo. O Poder Judiciário não pode discutir se o ato administrativo é certo ou errado, se é justo ou injusto, se tem que fazer assim ou tem que fazer assado. Quem discute mérito é quem tem mandato popular. Se a população elegeu mal, que eleja melhor no próximo mandato. Mas você não pode discutir o mérito do ato. Se tiver de acordo com o orçamento, acabou. Ato vinculado. A lei autoriza a despesa no verbete de despesas gerais? Autoriza, pode gastar. Opa! Podia. Pode gastar no Estado formal de direito. No Estado democrático, não. Porque o Estado democrático de direito, como manda perseguir o conteúdo da igualdade, você tem que perseguir o conteúdo do ato administrativo também. Se o ato na sua forma obedeceu à lei, mas no seu conteúdo é um ato imoral, ele é nulo. E por que eu digo isso? Porque está escrito Estado Democrático de Direito, está fazendo exercício de adivinhação? Não. Porque no artigo 37 da Constituição, dando sequência ao artigo 1º, está escrito que o ato administrativo tem que obedecer ao princípio da moralidade administrativa. Se o ato administrativo for imoral, ele é nulo. O ato tem que ser eficiente, tem que ser o mais econômico, tem que ser razoável, tem que ser impessoal. Publicidade oficial, publicidade com dinheiro público, só se tiver caráter informativo, não tem que ter símbolo de partido, não tem que ter símbolo de candidato, não tem que ter nome de candidato, tem que ser puramente informativo. Deu muito trabalho fazer isso. Foi uma promotoria que nós trabalhamos, eu saí de lá, porque hoje sou deputado, mas continuo o trabalho. Foi feito um cálculo, saiu uma matéria no jornal Estado de São Paulo. O município pode recuperar de imediato 360 milhões de reais de condenações anteriores. Infelizmente, o nosso processo ainda é muito lento, vai ter que entrar com a execução, e a execução leva ainda algum tempo. Se somarem as ações, só que a Promotoria de Justiça da Cidadania da capital entrou, dá mais de 20 bilhões de reais em discussão. Você vai dizer, mas isso tudo foi roubado de dinheiro público? Não. Acontece que hoje, o administrador público que pratica um ato lesivo, ele tem que devolver com juros, correção monetária, juros moratórios, juros compensatórios, ele tem que pagar uma multa no triplo do valor que ele lesou. E hoje em dia, então, nós passamos para o ponto contrário. Hoje ninguém está querendo ser administrador público, porque existe uma vigilância constante. Então, quando a gente fala para vocês, corretores de imóveis, protagonistas dos mais importantes no processo de desenvolvimento econômico do nosso país. Não adianta nada o sujeito fazer um prédio aqui e o outro lá querer comprar, se não tiver alguém que apresenta um para o outro. Eu diria que é tão importante para o casamento, o marido e a mulher, como aquela tia que pegou um no braço, levou, vem cá menina, você é tímido, se não fosse ela, ninguém dá valor. Nas bodas de ouro, nas bodas de prata, nas bodas de diamante, a tiazinha não é chamada, mas se não fosse ela, não teria o casamento. Se não fosse o corretor de imóveis, não teria o recolhimento do tributo. Não teria o emprego daqueles que construíram o imóvel. Não teria aquela família sentada feliz sob aquele teto que tanto queriam comprar. O corretor ajustou as condições, quebrou o gelo. A pessoa estava com muita vergonha de pedir um desconto.
Foi no ouvidinho do corretor da corretora. E ele, com habilidade, falou, calma, é isso, calma, tem jeito de falar. Se a senhora for falar assim, não sai negócio. Tem que falar dessa outra maneira. E aí vai. Então vocês, quando eu falo para vocês do Estado Democrático de Direito, é que eu estou vendo em vocês não apenas aquela pessoa, desculpem, aquele tubo digestivo do século masculino ou feminino que acorda, se veste, vai trabalhar, ganha o dinheiro, mantém, espera a hora de partir para outro plano. Não. Eu vejo vocês com uma outra maneira, num outro contexto. Eu vejo a importância da função que vocês exercem e a necessidade que vocês conheçam o que está se passando no Brasil. E isso se resvala para todos os campos do direito. No campo do direito penal, por exemplo, crime. Não é assim que uma pessoa pode invadir a sua casa de qualquer maneira. No Estado Democrático de Direito tem regras, ela até pode fazer isso, mas tem que ter regras. Não é que pode interceptar tua conversa telefônica e ouvir o que você está falando de qualquer maneira, abusivamente, como infelizmente está ocorrendo. Tem que ter regras para isso. Como é que se entra na casa de uma pessoa? Está escrito na Constituição, está tudo no livrinho, no artigo 5º, inciso 11. A casa é o asilo inviolável, onde penetra os raios do sol e as águas da chuva. Ninguém entra senão de acordo com o texto legal. Diz a lenda que Diógenes estava no seu barril, também pelado, quando passava Alexandre Magno comandando o maior exército que a humanidade já conheceu. E parado, contemplava aquele pobre diabo enfiado naquele barril, dizendo, ó, seu miserável, eu sou o homem mais importante da humanidade. Peça o que quiser, você aí neste barril que é o teu domicílio, e eu te darei. A única coisa que quero, senhor imperador, é a luz do sol que entra por minha casa e Vossa Excelência está tampando. Por favor, saia da frente. E Alexandre desviou e seguiu seu rumo. Quando é que se entra na casa de alguém? No Estado Democrático de Direito. Só se entra na casa de alguém durante o dia. Nunca à noite. Durante o dia. E mediante ordem judicial escrita, emitida pelo juiz competente. À noite, nem com ordem judicial. E com a televisão em cima, com muita luz e escrachando. Vou falar da algema daqui a pouco. Muito bem. Agora, existem só 3 casos em que a polícia pode entrar sem ordem judicial, sem consentimento do morador de dia ou de noite. Flagrante delito. Claro. Ó, pega uma ordem judicial que eu estou matando uma pessoa aqui. Tem que entrar. Para prestar socorro. Ou em caso de desastre. Só essas 3. Fora isso, tem que respeitar. Algema. Para que serve a algema? Algema é um instrumento destinado a preservar a integridade física daquele que está prendendo. Ora, e tem que algemar direito. É para algemar com a mão para trás, não é para algemar com a mão para frente. 2 policiais foram mortos assim, estavam transportando um preso com a pistola enfiada no console e o sujeito no banco de trás algemado com a mão para frente. Ele pegou a arma e deu um tiro. Um juiz foi interrogar um réu algemado, falou, tira a algema que eu não interrogo réu algemado. Não, mas é que ele é perigoso. Tira! Tá bom. Tirou, o réu pegou um cinzeiro de acrílico laranja e acendeu na cabeça do juiz. Não é mais juiz. Perdeu a condição de exercer por causa da gravidade da lesão. Então, a algema é para proteger a integridade física de quem prende, das outras pessoas e do próprio preso, evidente. Tem que tirar a algema. Um conhecido meu, delegado de polícia, novinho, idealista, bom, prendeu um estuprador. Botou o cara de gravata, estava com a gravata, camisa e gravata na cela. Estava dando entrevista para o Cidade Alerta, né, era da Record, dando entrevista, no meio da entrevista veio um escrivão. Doutor, cala a boca, estou dando entrevista. Mas doutor, cala essa boca. Não, é que o preso se matou. Matou! Ao vivo. Lógico,
tem que tirar. Então, a algema é para isso. Agora, como é que tem sido usada a algema? A algema tem sido usada com finalidade infamante. Mete a algema, mete a luz, mete a foto, isso tem uma gíria, a gente chama escracho. Você dá uma escrachada. Sabe qual é o problema da algema? Como ela tem caráter infamante, quando ela é usada de maneira desnecessária, você está pondo a algema em que momento? Olha, um processo tem que ter uma polícia que faz uma investigação longa no inquérito, vai para um promotor que lê toda aquela investigação para decidir se ele arquiva ou se ele acusa. Depois que ele acusa, tem que repetir aquela prova na frente do juiz. O juiz condena, tem um recurso para ver se o juiz acertou a condenação ou não. E ainda assim tem erro. Agora, imagine, antes de fazer a investigação, se pregar o grampo na pessoa. E se for inocente? Depois que se aparece numa foto no jornal algemado, nunca mais levanta. Nunca mais levanta. Todo mundo pode esquecer, mas a família não esquece. Se ele tiver filho, a filha que viu o pai fotografado com algema, não esquece. E não pode, não pode. Tem lei, tem regras para se usar a algema, tem regras para se usar, para se penetrar no domicílio. Interceptação telefônica só pode ter. O que é interceptação? Interceptar, o que é? O que quer dizer interceptar? Intrometer, interceder. Interceptar quer dizer um terceiro ouvir a conversa de dois, ou de três, porque hoje a tecnologia permite que se faça. 2 ou 3, ou 4 ou 5. Bom, só pode fazer isso para investigação de crime, não para finalidade civil, para ver se a mulher está traindo, se o marido está traindo. De direito civil de família, não, só para crime. E não é qualquer crime, crime é penado com reclusão. Crime mais grave. E tem que ser imprescindível. Só aí autoriza. Hoje em dia a gente escuta tudo. Hoje tem 800 mil telefones grampeados automaticamente. Eu sou deputado, me liga um cara, liga a pessoa. Oi, alô? A pessoa está grampeada. Automaticamente eu entrei para o guardião. Eu estou grampeado também automaticamente. Mas como é que eu estou grampeado automaticamente? Não tem que ter ordem judicial para eu ser grampeado? Ah, depois a gente esquenta. Então, é preciso ter, sem dúvida alguma, cuidados. É lógico que eu fui um promotor, continuo promotor, ligado ao Ministério Público, e sempre fui muito rigoroso. O que eu estou dizendo é o seguinte, não custa termos algumas cautelas necessárias para que, nessa tarrafa que estamos jogando, que é necessária para a moralização do país, para que haja moralização, combate ao crime organizado, que hoje está crescendo cada vez mais, mas nessa tarrafa você pode fazer muita injustiça, precisa tomar cuidado. E o crime, para fechar, para depois eu vou abrir para perguntas, não vou falar uma hora aqui não, senão eu sou linchado, tá? Mas vou abrir depois para vocês perguntarem o que quiserem. Tá? Crime, por exemplo. Como é que era antes? Para ser crime, como é que era? Você faz uma lei e diz, fazer isto é crime. E aí, se você fizesse isto, cometeu o crime. Acontece que a lei, a gente faz numa biblioteca, fechado. A lei é abstrata, está lá a lei. Quando você faz a lei, você não imagina a infinita variedade de situações para as quais a lei pode ser aplicada. E num determinado caso pode ser que não se ajuste. Por isso tem alguns princípios para tentar temperar a lei. Um deles chama princípio da insignificância, que hoje é aplicado no Supremo Tribunal Federal. O que diz o princípio da insignificância? Se o que você fizer tiver escrito em lei, descrito como um crime, mas for algo insignificante, não é crime. Porque crime não é só o que está na lei, é o que tem conteúdo de crime. Veja só, uma moça que trabalhou em casa, uma cozinheira, chegou e falou, não quero mais trabalhar, doutor Fernando, tá bom, paguei o direito, trabalhei e saiu. Um dia eu estou dando uma palestra em São José do Rio Preto, toco o telefone, minha mulher. Fulana de tal está presa. Eu falei, o quê? Está presa. Mas como presa? Furto. Eu abriguei uma ladra na minha casa todos esses anos e não sabia. O que aconteceu? Eu cheguei. Ela foi numa loja, um departamento comercial aí, loja que vende lingeries de baixa qualidade e gosto duvidoso. Foi lá
E ela tinha o cartão preferencial da loja. Quer dizer, cliente já antigo, cadastrado. Comprou R$400 em bugigangas. Pagou com cartão. Compensou, ok. Botou os produtos. E lá no caixa tem uns óculos escuros que ficam, sabe aquela que nem tem a lâmina de barbear que fica lá, você cata na última hora? Então, lá. Segundo ela caiu, segundo a caixa ela pegou. Houve uma discussão que tem que ser apurada em juízo. Ela está passando com óculos de R$12 numa compra de 400. O que recomenda hoje? Daqui o negócio, ou paga, tal. Bom, chegou o segurança. Ladra! Ladra? Não, senhor. Tenho conta aqui, eu paguei isso aqui, eu paguei R$400 isso aqui, compensei. Está tudo comprado, moço. Ladra! Esse óculos você pegou, está com o sinalizador. Eu sou ladra? Agora nós vamos até a delegacia de polícia, que eu vou registrar um boletim de ocorrência de injúria contra você. Foram para lá. O que a autoridade policial, o delegado fez? Prendeu ela pelo furto, pela tentativa de furto de um óculos de plástico de R$12. Ela tem saúde abalada. Numa cela fria, com inúmeras outras presas ali, por causa de uma tentativa de furto de objeto de R$12. Claro, o promotor arquivou, soltou, mas ela ficou presa 30 dias. Quem que volta? Então, tem que ter conteúdo. Se for insignificante, não há crime. Tem um outro princípio que chama alteridade. Se você faz mal só para você mesmo, não é crime. É crime quando você faz mal para o outro. Eu tinha um colega nos tempos de faculdade que tinha um estranho hábito de se açoitar à noite em casa. Ele se trancava num quarto à noite e, com o auxílio de uma pequena chibata, ele se açoitava, sem camisa. Ai, que gostoso! Veja, essa pessoa não está bem, não é? Precisa, talvez, de uma namorada, torcer para um outro time de futebol, era palmeirense, tá certo? Né? Mas não precisa de um crime, só há crime quando a pessoa faz mal ao outro. Há países, acreditem, há países no sudeste da Ásia, como por exemplo a Malásia, onde a tentativa de suicídio é punida com a morte. A pessoa tenta se matar, se ela não consegue, o Estado já dá uma força. Não pode. Tem que ter a alteridade. E um princípio, porque hoje em dia a gente tem que falar de direito penal, porque nunca sabe quando vai ser... A metralhadora vira para o nosso lado, já virou se você pode ser vítima ou autor hoje em dia. Tá certo? E é sempre bom conhecer direito penal, eu falo. Direito penal nunca ocupa espaço. Você nunca pode dizer que não vai usar. E depois, cá entre nós, em todas as famílias, as mais maravilhosas do mundo, sempre há uma tranqueira. Então a gente sempre precisa saber disso. Então, o princípio que chama ofensividade. Se o crime não tiver ofensividade, não existe. Isso é Constituição nova, isso não existia. Antes da Constituição, sabe quem que defendia o nosso patrimônio? Quem? Nós mesmos. Era ação popular, qualquer cidadão podia entrar com uma ação. Mas que adianta dizer que você pode entrar com uma ação, se você não tem poderes para investigar? Como é que o erário aguentava tanta roubalheira? Ah, mas está pior hoje, não está pior não. É que está aparecendo. Hoje tem mecanismos que permitem aparecer. Hoje é um sistema de vigilância recíproca, está mais difícil. Ah, mas sempre teve. Só que agora aparece. Bom, e a ofensividade? Como é que funciona isso? É rápido, agora para fechar. Eu diria que se eu estivesse vindo de Itaquera para cá fazer uma palestra, eu diria que eu já estou finalizando a Batatais. Eu estou quase... Já passei o Tatini. Estou quase na Pamplona. Para fazer uma metáfora que indique o momento tão aguardado por vocês no final da palestra. Então veja só. Em 1989, eu era promotor de justiça na cidade de Mogi das Cruzes. Quem conhece Mogi das Cruzes aqui? Uma belíssima cidade. Era uma sexta-feira à noite. Caía
Caía uma chuva torrencial. Uma tempestade, gente, como jamais tivera antes. As ruas, pequenas alamedas simpáticas cravejadas por paralelepípedos históricos, transformaram-se em violentos igarapés que serpenteavam tal e qual uma anaconda enlouquecida. Senhoras beatas, idosas, puxavam a saia para cima e com meias 3/4 corriam para a parte superior dos sobrados, com medo de serem afogadas pela tormenta incessante. Ao abrirem as janelas e não contemplando o outro lado da calçada, face à intensidade da pluvial, gritavam desesperadas: o mundo vai acabar! Nas ruas, uma única e solitária viatura da nossa gloriosa polícia militar, que não trafegava, já que a roda não tangenciava o solo, flutuava freneticamente naquela correnteza. Os policiais, com os vidros abaixados e os braços para fora, improvisavam remos tentando manter no nível a nau já então à deriva. Subitamente, então, com o auxílio de um pequeno holofote manual, divisaram uma cena que lhes chamou a atenção. Um Fusca branco estacionado em cima da calçada na praça de frente ao fórum. E o que mais chamou a atenção dos milicianos, crianças aqui, vou ter que moderar o que digo. O que mais chamou a atenção dos milicianos era um estranho molejo a sacolejar o carro de um lado para outro. Como é que o senhor chama? Avediz. Senhor Avediz. Senhor é armênio? Eu estudei com Flávio Avediz Apovian. Um amigo. Muito bem. Seu sobrinho? Flávio Avediz Apovian. Então, veja bem, senhor Avediz. Intrigaram-se os policiais. Como é que um carro pode dançar? Como um ente inanimado pode mover-se tal e qual um semovente, um cabrito, um potro? É que dentro havia um casal. Um casal de namorados, um casal tradicional, 2 pessoas. Um homem e uma mulher. E este... vamos usar expressões, não suportando mais a sede da entrega carnal, não mais contendo a lascívia e os desejos mórbidos da concupiscência, como um turbilhão que partia da base da coluna cervical e subia, chegava no bulbo já de maneira torpedeante, entreolharam-se com languidez, e após um olhar plasmado, a moça dá uma violenta testada no nariz do rapaz, que, entorpecido pelo prazer mórbido de pecar, engole as gotículas de sangue e então despem-se. Rasgam-se as roupas, atracando-se como cães sarnentos que rolam pela relva úmida. A moça, soltando um uivo de loba no cio, dá uma violenta cabeçada no teto do automóvel. O rapaz já então completamente nu, cai sentado na caixa de câmbio e começa a girar. Gritando. Parecia uma chaleira. Os policiais então se aproximaram. Com cautela, como devem se aproximar. Uma das coisas que mais me orgulho é ser professor convidado da Academia de Polícia e do Centro de Aperfeiçoamento de Estudos Superiores da Polícia Militar, e sempre que posso digo aos novos policiais: jovem que está começando a sua carreira, quando sair à rua, eu só lhe peço uma coisa: vá, mas volte vivo para os teus, porque você tem o compromisso primeiro com a sua família. No momento da abordagem, o filme da sua vida passa diante dos seus olhos. E você pode perder a vida num átimo de segundo. Portanto, defenda-se. Imaginemos, por exemplo, a professora Gabriele Tambellini, professora de Direito Administrativo, foi diretora da Universidade Bandeira de São Paulo, moça talentosa, mas que se aventura a andar pelas ruas escuras de São Paulo num horário de pico, numa região de alta densidade criminógena. Vai com sapatinho de salto, tic, 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 com a bolsinha. De repente ela se depara com um desses pit boys, estes inchados à base de injeção de jumento. Parece um boizinho. Ele toma a injeção e não há nenhuma rejeição. O organismo se adapta à injeção de jumento.
Ele vendo a professora Gabriele e nada podendo fazer com ela, parte para matá-la. E vai correndo. E ela, desesperada, começa a correr. Inicia-se uma perseguição frenética. E ela se livra do sapatinho de salto, cujo salto quebrou. Começa a correr. Quando vê então à direita um estreito beco escuro no qual ela entra para se esconder. Um beco tão estreito que, se ela abrisse os braços, tangenciaria as paredes guarnecidas por tijolos baianos. E vinha correndo. Ali então ela vê um mendigo moribundo deitado, uma caçamba com entulho sobre a qual havia um gato preto eriçado cujos olhos verdes cintilavam pela escuridão. Ela abria, correndo, 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 e o rapaz atrás, ela vai correndo, e o rapaz atrás, ela correndo, e o rapaz atrás, até que para e se depara com um muro contra o qual não há mais saída. Era um beco sem saída. Ela se vira e aguarda o momento do encontro definitivo com o Perpétuo. O rapaz vem na sua direção e saca um punhal, cuja lâmina cintila naquela noite. Uma noite de névoa úmida. O gato olhando, acomodando, e o rapaz vai na direção. 15 passos, gritando, 14, 13, 12, 11, ela desesperada, 9, 8, ela vai morrer, Nelson. Só então se dá conta da pochete que tem na sua cintura e puxa uma 6,35, uma pistola semiautomática que estava com ela, totalmente carregada. Aponta essa arma. Uma 6,35, uma arma pequena com baixo stopping power, ela tem que ser precisa. E o rapaz vem, faz o quê? São 7 passos, faz o quê? Faz o quê? Diz o quê? Mãos ao alto? Já está no alto? Atira para baixo? Atira para o lado? Atira para frente? Não, prega todas no garrafão, na testa pode errar. Prega no garrafão, joga o artefato e reza para ele não chegar. Você tem que viver. Mas capaz, diz ela, mas capaz, e depois no júri você condenada por homicídio, depois você explica, minha filha. Afinal de contas, é melhor enfrentar 7 no júri do que 6 na alça do caixão, não é verdade? É o que eu costumo dizer para os policiais. Mas eles se esqueceram desta lição e já chegaram metendo pontapé, seu Avediz. Pá! Mão pra cabeça, vagabundo! Eu, rapaz, assustado. Você também, piranha! E a menina vira, eu não sou piranha, então é biscate, vai saindo pra cá e você pra lá. Vão assim pro distrito com as calças nos tornozelos. Abusaram, faltaram a última aula. E eles foram andando, o casal foi andando assim até o distrito policial, que nem o Robocop, aquele robô da... Bom, chega na frente, a autoridade policial acalma. Vamos se vestir, toma um chá, calma, tudo bem, deixa eu explicar para vocês. Calmaram, estão tranquilos. A casa caiu. House Despencation para ambos. Estava começando a fazer o curso de inglês. House Despencation geral para vocês. Muito bem. E eles foram processados por ato obsceno. Espera um pouquinho. O promotor denunciou por ato obsceno. Por quê? A lei diz que é crime praticar ato obsceno em local público. Eles praticaram ato obsceno em local público. Logo, eles praticaram crime. No Estado formal de direito, não no Estado democrático de direito. Se eu estou perseguindo o conteúdo da igualdade, eu tenho que saber o conteúdo da norma. Para ser crime, tem que estar previsto em lei. Tem que ter forma de lei. Mas tem que ter conteúdo de crime. Para que serve o ato obsceno? Por que a lei incrimina a prática de ato obsceno no local público? Os senhores são homens inteligentes. Qual o interesse que a lei quer proteger quando proíbe a prática de ato obsceno no local público? Por que 2 pessoas maiores e capazes não podem se levantar agora, virem à nossa frente, subirem nuas nessa mesa e rolarem como tatus bola para lá e para cá? Por que não? Qual o interesse protegido? A moral da coletividade. Mas eu pergunto, Wilson, de que maneira a moral da coletividade foi atingida, foi ameaçada, com um casal debaixo da tempestade na madrugada praticando um ato como aquele? Nenhum. Então, chovendo ainda com tempestade. E as velhinhas olhando, eu diria, ensalivadas naquele momento. É, portanto, muito importante que nós pensemos. Por isso, quando eu falei no início da palestra, já encerrando, que eu ia falar sobre Estado Democrático de Direito,
Eu falei sobre um Estado que agora tem vários princípios de garantia. Garante a vítima. Garante a vítima contra a ação predatória nos cofres públicos. Garante a vítima contra a ação de organizações criminosas que, infelizmente, não se combate só com lei. E a estrutura do Estado é deficiente, e o crime organizado, com muito dinheiro, parte do princípio de que a simbiose com o poder público é sua garantia. Ele coopta agentes públicos, então fica muito difícil combater. Mas o instrumento dá instrumentos para isso. E dá instrumentos de proteção para nós. O que nós temos que ter é a convicção de que a verdadeira democracia se atinge quando se diminui as desigualdades reais, concretas, existentes. E saber que nos encontramos nesse momento histórico, um momento decisivo. Daqui a 100 anos, se lembrará nos livros de história, nas aulas, nos colégios, nas universidades, da transformação que se iniciou a partir de 1988. Nunca tantas autoridades tiveram que dar tantas explicações. Vivemos um período de abuso, mas é como o relógio no pêndulo, bateu para cá, bateu para lá, ele tende a se acomodar no equilíbrio com o tempo. Deixo para vocês uma última mensagem, que é uma mensagem de alegria, de esperança e de fé. Eu peço a vocês, a todos, que sempre mentalizem que o importante é nunca desistir. Só vence, ao final, aquele que persiste. Aquele que insiste sempre vence, até mesmo na vaga do que desistiu. O meu primo era um comerciante falido em Águas de Lindóia, parado e trancado no 2º ano da faculdade da Universidade de São Francisco, cujos estudos abandonaram. Mas eu já tenho 30 anos, não vou mais voltar. Volte aos estudos. Ele voltou, fez os 3 em 5, mas se formou. Prestou concurso para o sonho da vida dele, que era ser delegado de polícia. Durante 6 anos, não passava nem na primeira fase. Mas insistiu, porque a cada ano que ele insistia, ele estava mais preparado e passava a competir com candidatos em início de preparação, até que chegou o seu momento histórico e hoje é plenamente realizado do ponto de vista profissional. Quando entra a locomotiva pelo túnel escuro, se ela parar, jamais sairá das trevas, mas se prosseguir e persistir, chegará o momento em que haverá o ponto de luz. Encerro com uma anedota que me contaram e eu nunca esqueci. Um homem encontrava-se acorrentado aos grilhões no porão de um castelo. Até que o ditador um dia desceu para fazer um jogo com ele. Abriram-se as portas do calabouço e o ditador lhe disse em tom jocoso: ó, pobre homem, vamos fazer uma brincadeira. Em uma das minhas mãos manterei um bilhete que contém a palavra culpado. Na outra mão, um bilhete contendo a palavra inocente. Vou embaralhá-los. Se você tiver sorte e escolher a palavra inocente, selecionar a mão que contém o bilhete contendo a palavra inocente, eu te libero ainda hoje. Mas, se por azar selecionar a mão que contém o bilhete contendo a palavra culpado, você será imediatamente executado. Este homem se desesperou. Se desesperou porque tinha certeza que o ditador não lhe daria nenhuma oportunidade. Em ambas as mãos, só havia bilhetes contendo a palavra culpado. Qualquer que fosse a mão escolhida, a sentença já estava dada, sentença de morte. Quantas e quantas vezes na vida nos deparamos com encruzilhadas como essa? Há situações na vida em que parece não existir qualquer saída. Nesse momento, com equilíbrio, sempre pode se descobrir uma saída. E quando não houver saída, o tempo é a melhor saída. O importante é manter o equilíbrio, a confiança e, acima de tudo, a fé. Este homem se equilibrou e, com serenidade, transformou os 100% de chances de morte em 100% de chance de vida. O que era uma desvantagem, virou a sua salvação. O que era uma artimanha,
virou uma arma a seu favor. Ele escolheu uma das mãos, tanto faz, em ambas havia a palavra culpado. Pegou o bilhete, mas ao invés de abri-lo, rapidamente o engoliu. Ao que o ditador perplexo reclamou: mas como saberei o bilhete que você pegou se você o engoliu? E a essa altura, com o raciocínio do corretor de imóveis, você já sabe a resposta. Basta que o senhor veja o bilhete que está na outra mão. Se lá tiver a palavra culpado, é porque eu escolhi o bilhete contendo a palavra inocente. E assim foi liberado. O equilibrista, durante sua trajetória, por mais difícil e sinuosa que seja a travessia, ele jamais cai. Mas ele jamais cai porque ele jamais olha hesitante para os lados. E mais do que isso, jamais olha temeroso para baixo. Ele olha sempre firme com confiança e adiante. E é por isso que ele sempre chega. E é por isso que vocês chegaram. E é por isso que a classe dos corretores de imóveis é tão prestigiada e tão importante para o nosso país. Muito obrigado, estamos à disposição na Assembleia Legislativa. Muito bem. Nós vamos sortear o livro, a fazer as perguntas. Vamos fazer as perguntas, tá certo? Eu tenho um texto aqui, Rogério, o texto com detalhes da carreira de corretor de imóveis, está aqui comigo. Eu ainda não li, que me foi entregue segundos antes da palestra, mas está aqui, qualquer coisa eu colo. Tá certo? Estou à disposição para as respostas. Doutor, de repente eu me senti na Praça de Ágora, diante de um tribuno magnífico. Por outro lado, às vezes, também me senti como se estivesse vendo a peça de Hamlet. Mas eu tenho três colocações. Eu faço parte do júri, adoro essa matéria. E eu vejo que no júri popular, tem pessoas que condenam sem saber o que está votando. A capacidade de certos colegas de júri não tem um alcance necessário para levar uma votação correta. Esse é um ponto. A lei seca, alguns já foram punidos. Inclusive, teve um corretor que foi preso, bêbado, agrediu o militar. Quando se apresentaram à delegada, ela não sabia o que fazer. E essa delegada mora até do nosso lado lá. E outra coisa, os processos, ninguém faz nada para agilizar, para acabar com aqueles momentos de recorrer. O cara é condenado e recorre ao Superior Tribunal. Isso aí vai acumulando. Não tem nada que os nossos políticos lá do governo central possa fazer, ou mesmo de São Paulo, no seu caso, forçar uma situação para melhorar isso. Essas são as minhas São três excelentes perguntas. Primeira questão dos jurados. O jurado é leigo, né? Vocês sabem. São 7 cidadãos comuns que julgam no crime mais grave, que é o crime doloso contra a vida. Porque no júri, o acusado, ele tem direito a uma defesa não apenas técnica, mas a uma defesa que leve em conta argumentos não só jurídicos. Então, é o preço que se paga de ter uma pessoa não técnica, que às vezes não compreende o que vai julgar, mas em contrapartida pode julgar também com o sentimento, que é válido. Eu estava terminando um júri, entra uma mulher grávida, com uma criança babando no seu colo, a outra aqui, e senta na cadeira ali na frente, de cara a cara comigo. Começa o advogado de defesa a falar, defendendo o acusado, crime bárbaro. Eu dou uma parte. Ele então diz: senhores jurados, não absolvam este réu. Condenem este réu. Condenem. Como quer o doutor Fernando Capês. Condenem-no a 18 anos de reclusão. Condenem. Mas, em seguida, peguem essa mulher embuchada e as 2 crianças, levem para casa para cuidar, porque ela vai perder o mastigo. Foi lá e sentou.
Isso um juiz técnico jamais levaria em conta, o jurado pode levar. Faz 10 anos que aconteceu esse crime, vai botar esse homem na cadeia, vai virar mulher de bandido. Ou um comerciante que matou a mulher e o amante no leito conjugal. O maior advogado do júri de todos os tempos, Valdir Troncoso Pérez, no júri defendia. Matou! Mas matou porque encontrou esperma no útero que gerou seus filhos. Uma frase forte. Isso pode impactar. Então, uma coisa compensa a outra. Com relação aos processos que demoram, eu tinha uma solução. Na primeira instância, está indo até 2 anos no máximo, 1 ano, 2 anos. O que atrapalha é que há o recurso para o tribunal, depois o recurso para Brasília, depois de determinado recurso, por exemplo, primeira instância, o recurso não tem mais efeito suspensivo, já começa a executar a sentença. Já tem uma sentença, já há uma decisão. Então, essa seria uma... Não precisa aguardar até acabar o processo para começar a executar a sentença. Podia começar a executar a partir da primeira instância. Já seria uma coisa. E a outra, qual que seria? A lei seca. A lei seca é o seguinte, se ele não tivesse brigado com ninguém, estava bonito. Porque ele brigou, deu a resistência e o desacato. Então, é porque a resistência e o desacato são infrações de menor potencial ofensivo. Faz o termo circunstanciado, ele vai para o juizado de pequenas causas criminais. Agora, a questão da lei seca, pegou embriagado? Mantenha calma, né? Não é obrigado, não vou dizer para não respirar, mas não é obrigado a respirar, não é obrigado a fornecer sangue, nem a fazer o 4. Faz o 4! Não é obrigado. Eu estou dando uma entrevista, vai ao ar no domingo, às 7h30 da noite, na TV Gazeta, falando sobre a lei seca. Muito bem, então ele não é obrigado a fornecer prova contra si mesmo. O delegado vai reduzir o estado em que ele se encontra, transcrever e pode arbitrar fiança, porque a pena é 6 meses a 3 anos de detenção. E quando o crime é penado com detenção, o delegado pode arbitrar fiança. Tá certo? Então, é melhor não estrelar. Agora começa a dar um murro na cara do policial, aí já começa a ficar com um rosário de crimes, aí chega uma hora que vão guardá-lo. Mas aí, nesse caso, o delegado vai se basear em que para instalar um inquérito? Ele vai ter que se basear na aparência, no estado físico. O cara está falando com voz arrastada. Tem estados que dá para ver que a pessoa está manguaçada. Mas tem outros que não dá muito. O cara tomou um chopp. Ele toma um copão de chopp, vai dirigir. Parou. Respirei. Deu mais de 0,6, a casa caiu. Não respiro, vai para lá. Como é que você vai saber que a pessoa está? O estado está normal. Faz o 4. Doutor, eu não sou obrigado a fazer, eu não vou fazer. É humilhante, eu não vou fazer isso. Anda um pouquinho aqui. Eu não vou andar. Dá teu sangue. Não vou fornecer o sangue. Respira aí. Não respiro. Então, vai ter que descrever o estado. E aí vai ficar a prova. Por isso que eu falei, esta lei, ela é rigorosa, mas ela é burra. Porque esse 0,6 depende de prova pericial. E a pessoa não é obrigada a fornecer o material para a prova pericial. Tem que mudar, vai ter que mudar de novo. Nesse caso, não pode levar, se ele não fez os exames, O que vai fazer? Aí o que a autoridade policial está fazendo é o seguinte, ela não prende em flagrante. Ela instaura o inquérito, se ela achar que a pessoa está embriagada, descreve o estado em que a pessoa se encontra, rola testemunhas e arbitra uma fiança, a pessoa vai embora. Por isso que... Agora, é melhor, nessas questões, a parte administrativa, não o crime. Apreende o carro, multa pesadíssima, suspende a carta, tudo administrativo, vai mais rápido que através do processo criminal. Sou eu, aqui. Doutor Fernando, parabéns, eu já o admiro desde a época das torcidas, apesar de ser palmeirense, orgulho disso. Minhas 2 filhas são palmeirenses. Ótimo, porque nem todo palmeirense é bandido e como todos os outros também não são, ok? Inclusive a pergunta que eu ia fazer em cima do que o colega fez, justamente porque a polícia militar, à noite, nas blitz à noite, eles estão obrigando o condutor a fazer, soprar o bafômetro.
Então, mas a pessoa só se for obrigada mediante violência física. Aí é crime por parte do policial. Mas violência física eles não vão cometer, mas vão forçar. Forçar, tá? Não vou respirar. Desculpa, eu respeito o senhor está no seu serviço, mas eu não vou respirar. Não certo, quer dizer que pode... Perfeitamente. Ok. Tá certo? E com relação ao Palmeiras, eu acompanhava o meu pai, meu saudoso pai palmeirense, minhas filhas são palmeirenses, meu sogro é palmeirense, e nós íamos ao Pacaembu assistir aqueles jogos maravilhosos. E meu pai sorria, enquanto eu, desesperado nos seus ombros, chorava, quando aos 40 minutos do segundo tempo, Ronaldo acertou aquele 100 pulos sensacional, em dezembro de 1974. Palmeiras 1, Corinthians 0, a despedida de Rivelino e a tristeza de uma criança corintiana que via ali o triunfo alviverde. Num time que Ademir da Guia, Leivinha, Ney, Edu, Zeca, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Mostarda, Leão, Dudu, técnico Oswaldo Brandão. 3 anos depois se redimiu, dando o título ao Corinthians numa noite, no dia 13 de outubro de 1977, uma quinta-noite. Zé Maria cobra a falta, Vaguinho chuta no travessão, a bola volta e Vladimir cabeceia no rosto de Jair Pisserni, volta e Basílio chuta, decretando Corinthians 1, Ponte Preta 0, Corinthians campeão paulista 77. Nem tudo é perfeito, professor. Professor Capês. Nem tudo é perfeito. Meu nome é Edgar. Gostaria de fazer a seguinte pergunta. Eu sei que o professor, se nós fôssemos pedir para ele expor sobre todos os assuntos, nós ficaríamos a noite toda. Mas uma coisa que me toca muito fundo no coração é a questão das crianças na rua. Como pai e avô de 6 netos, eu gostaria que tenha muito orgulho, satisfação e agradecimento a Deus por isso. O que o Ministério Público poderia fazer para minimizar essa situação? Crianças, porque veja uma coisa, a criança não pode trabalhar no Brasil. Mas nós vemos crianças de 2 anos, de 3 anos, trabalhando, e correndo o risco de serem atropeladas. Essa é uma questão, é uma pergunta. E a outra, que eu questiono, é uma questão humana. É certo, é correto que quando o cidadão é detido, ele seja lançado de qualquer forma na traseira de uma van? Bom, primeiro com relação à criança, essa é sempre foi uma das grandes preocupações minhas, e eu acho que o Ministério Público tem um poder de atuação limitado aí. A questão é de solução administrativa, política, gerencial, de investimento. E foi um dos motivos que me levou a ir à política. Nós estamos desenvolvendo um projeto. Hoje eu estive, inclusive, no Hospital Santa Marcelina, em Itaquera. Fui visitar um centro esportivo que tem lá para abrigar crianças. Estou apoiando um projeto que chama Faça Esporte na PM, em que a gente pega crianças de rua e leva para dentro dos quartéis, em que elas, além de praticar esporte, começam a ter noções cívicas e tudo. Então, é inconcebível que o Brasil não seja uma das 5 principais potências olímpicas do mundo. Cuba chegou a ser a 3ª. Uma ilha com 9 milhões de habitantes. Nós temos 180 milhões de habitantes. Então, a solução está em que a criança, hoje no estado de São Paulo, embora a qualidade do ensino público ainda fique muito aquém do ensino privado, hoje já não faltam vagas. As crianças estão. O ensino ainda não é um pouco heterogêneo, mas no geral não é de qualidade, boa qualidade. Mas a criança fica ali. O objetivo é que, terminada a aula, essa criança, em vez de ir para a rua, ela vá, por exemplo, aqui em São Paulo, você tem os clubes com equipamentos esportivos que durante a semana ficam praticamente sem uso. Você pega os clubes de futebol, os clubes que não são de futebol, mas são clubes sociais. Quantas quadras, os céus, a Polícia Militar, por causa desse projeto Faça Esporte na PM, fui conhecer a estrutura. Está cheia de quadras, de instrutores, e nós podemos fazer um trabalho com voluntariado, com estudantes de educação física, por exemplo, ex-atletas, colaborando com essas crianças. Nós estamos desenvolvendo esse projeto
Como eu não vim aqui para falar de política, né? Eu estou apoiando um candidato, estou desenvolvendo esse projeto para levar a ele. Eu acho que um prefeito pode fazer isso, um governador pode fazer isso. Nós estamos desenvolvendo incessantemente. Esse é um dos nossos grandes desafios. Com relação a jogar no... A pessoa tem que ter preservado a sua dignidade. Tudo tem que ser feito de maneira impessoal, objetiva. Eu tenho que conduzir essa pessoa até a delegacia. Essa pessoa detida, ela pode me apresentar um risco, ela tem que ficar isolada de mim. Então, tudo que você fizer em que haja... no direito, a gente acaba nunca fugindo dessa expressão. É bom senso. Tudo aquilo que você olha e fala, está razoável. Há um sentimento médio de todas as pessoas que estão aqui, que estão na rua, do que é certo, do que é errado, do que é abusivo e do que não é. Então, desde que esteja nesse limite, eu costumo dizer, a polícia ela tem que andar no meio-fio ali, entre a omissão e o abuso. Um pouquinho a menos é a omissão, um pouquinho além é o abuso, é difícil. Então, às vezes vai ser necessário colocar, a gente chama lá no chiqueirinho, né, no camburão. Às vezes vai ser colocado de maneira indevida. Então, está discutindo, está vendo no trânsito, o sujeito respirou no bafome, deu, joga. Para que jogar? Não é um bandido, não está armado, vai no banco de trás. Então, usar um pouco o bom senso. E isso a Polícia Militar tem investido bastante na sua nova doutrina, né? Polícia cidadã, polícia participativa, polícia comunitária. Tá certo? Deputado, aqui. Deputado, boa noite. Eu sou um corretor de imóveis. O senhor é um deputado estadual. Queria do senhor um momento de reflexão para o senhor me ajudar a exercitar um pouco o meu emocional. Fernando Capês, estudante universitário, colograu, bacharel em Direito, concursou, tomou posse, foi à vida pública, deputado estadual. O que eu, nesse momento, penso de passar para uma pessoa que vai acreditar no corretor e no deputado estadual a minha vida, que é a felicidade? Eu não sei se eu compreendi direito, né? Como um corretor pode transmitir na conversa. Eu não... Doutor... Desculpem, eu não entendi. Doutor, como que o povo, sem saber a trajetória do senhor... Ah, perfeito, claro. ...vai acreditar na nossa venda? Na minha de corretor... Perfeito, exato. Perfeito. Entendi a pergunta. Como é que uma pessoa que você nunca viu pode acreditar naquilo que você está falando? Isso para vocês é fundamental. Vocês vivem dessa credibilidade. E eu também, nós vivemos disso. Nós somos comunicadores de mensagens. Então, tem uma coisa que é fundamental. Como é que você chama? Marcos, a sua pergunta é muito inteligente e muito importante. Nunca tente convencer ninguém antes de você estar convencido. Porque alma é energia, os olhos são o espelho da alma. Você passa a credibilidade. Eu já fui em igrejas evangélicas, vamos falar? E eu já vi deputado chegar e falar, irmãos, estamos, e ser aplaudido assim. Eu comecei o meu discurso falando, eu não sou evangélico, mas eu quero dizer a você da importância, e falei com sinceridade, e fui aplaudido de pé. Então, nunca tentem vender uma coisa que você não compraria. Nunca passe para uma pessoa um negócio em que vai ser bom para você, mas vai levar desgraça, e você sabe que vai levar desgraça, porque o mundo tem um sistema não concreto, imaterial de compensação, em que quando a gente faz o mal a alguém, isto acaba retornando. E eu procuro sempre me espiar para não poder prejudicar jamais ninguém.
Esteja convencido. Olha para a pessoa e fala, isto é o melhor, e eu sei que é o melhor, e você vai comprar. Por isso vocês são bons. Se vocês não fossem bons, vocês não estariam mais no mercado. E vocês convencem a pessoa a comprar aquilo que você compraria. Ainda que seja algo que você não tem poder aquisitivo para comprar, se você tivesse, você compraria. Ainda que seja aquilo que está aquém do seu patrimônio, mas se você estivesse na situação daquela pessoa, aquele imóvel, você compraria. Então, é assim que eu penso. Vamos ligar aqui. Fernando, meu nome é Pinho. Eu quero só, primeiro, fazer um pequeno comentário de talvez uns 30 segundos, porque o relógio está na minha frente e é fácil. Nesses últimos 2 anos que a gente tem frequentado a Quarta Nobre, normalmente, nesse horário, se a gente continua fazendo perguntas e o palestrante continua respondendo, nós já só temos 10, 15 pessoas aqui dentro da sala. Ou não? É assim que tem acontecido. Começa essa fase de perguntas, o pessoal começa a sair pela porta lateral. E no teu caso, nós estamos todos aqui. A tua palestra é simplesmente vibratória, compensatória, ilustrativa, sabe? De uma forma que, a mim, com 65 anos de idade e vendas desde os 17, há muito, muito tempo, desde Cícero Mendonça, eu não vejo uma pessoa falar com tanta propriedade e, acima de tudo, com tanto conhecimento desse assunto. Eu prometi que seriam 30 segundos, mas acabei ultrapassando. Eu escutei o teu comentário, sabe? Talvez você não tenha facilidade ou interesse de se expressar dessa forma, mas eu estou te vendo balançando a cabeça, é sinal que você está concordando. Eu tenho 2 perguntas, tipo ping-pong. Qual é o teu partido? PSDB, isso eu posso falar. PSDB. Sou PSDB. E qual é o candidato que você está apoiando? Eu estou apoiando o Geraldo Alckmin, que Geraldo é do PSDB, Alckmin. o candidato do PSDB. Então, até aí, inclusive, até para desgosto de muitos, eu também faço parte desse grupo e sou corintiano também. Então, meus parabéns e muito obrigado pelo que você nos trouxe hoje à noite. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. De novo, para que no nosso universo pudéssemos conhecer o seu trabalho na Câmara, eu gostaria de saber os seus projetos, os últimos projetos, Boa, que viesse beneficiar a todos os paulistas e paulistanos e todos que aqui vivem. Olha, primeiro eu queria dar o site onde tem... Eu até agora fiz uns 96 projetos, nenhum dando nome de sapo, criando o dia do sapo, nada disso. Só projetos com cotação. É o www.fernandocapes.com.br. E o e-mail, manda que eu respondo. É FCapes. Porque o nome é Fernando Capes, então o e-mail é FCapes. Capes com Z de Zulu no final. fcapes@terra.com.br. fcapes@terra.com.br, www.fernandocapes.com.br. Eu tenho um projeto que obriga a seguradora a esmagar a carcaça do automóvel, em vez de fazer o leilão da carcaça, para que um desmanche clandestino a compre e encomende o roubo para esquentar o veículo e, consequentemente, a documentação. Tem que esmagar a carcaça e dar baixa na documentação. Eu tenho um projeto obrigando a numerar todos os lugares do estádio. Se não tiver numerados todos os lugares do estádio, não há liberação do estádio para a realização de jogos. E se o sujeito chegar e não tiver alguém sentado no seu lugar, ele recebe o ingresso, o valor de volta. Quem está sentado paga a multa, o organizador paga a multa. E tem um juizado especial. Eu tenho um projeto que combate a adulteração de combustíveis. E, portanto, autoriza um convênio da Secretaria da Fazenda com autoridades municipais para intensificar a fiscalização de quem vende combustíveis adulterados e, por conseguinte, fraudam a receita, e se fraudam a receita, impedem o Estado que possa investir em benefício do cidadão. Tem mais algum que eu estou esquecendo? Estou regulamentando as raves também. Estou regulamentando as raves com 28 itens, porque tem muito aventureiro
que em busca do lucro fácil faz uma festinha rave para ganhar 4 milhões numa festa só e depois sabe que lá dentro se vende droga, se vende êxtase. É um projeto, portanto, para regulamentar, está dando muita discussão isso aqui. São vários projetos, seguradoras, enfim. Eu acho que é melhor vocês entrarem no site, vocês vão ver todos os projetos que nós estamos fazendo. São projetos polêmicos e que têm encontrado, às vezes, um grande inimigo, o poder econômico, o interesse econômico. Mas nós confiamos nos nossos colegas e estamos conseguindo aprovar esses projetos, porque a Assembleia Legislativa de São Paulo me surpreendeu positivamente. Ao contrário, eu esperava encontrar um poder legislativo muito pior. É bem melhor do que eu esperava e está havendo uma renovação, isso é importante. Até a outra eleição dá tempo de aprovar? Hã? Até a outra eleição dá tempo de aprovar? Dá. Esse projeto das raves aprova esse ano. E nós vamos aumentar o ritmo de aprovação, vamos fazer 2 projetos por semestre para cada deputado. Para mim é pouco. Para mim é pouco. Mas eu sou um deputado que... A minha política é fazer projeto. Eu vivo de conversar com as pessoas, de tentar fazer o que eu fazia no Ministério Público. Só que a diferença é que agora, como político, você tem que ser mais flexível, conversar com todas as pessoas, você não pode... Promotor é mais fechadão, né? O deputado, naturalmente, a gente tem que se relacionar com as pessoas. Tem que ser assim. Doutor Capês, meus parabéns pela sua brilhante palestra e nós queremos agradecer em nome de José Augusto Viana Neto e de toda a diretoria do Cresce essa sua presença aqui conosco, né? E nós vamos, inclusive, lhe ofertar um certificado de participação aqui. Para tanto, nós vamos chamar aqui o Nelson. Por favor, Nelson. Que honra pela convocação e poder entregar, passar às suas mãos, esse diploma, que nos compensou muito com a sua palestra, nos deu informações em nome do nosso presidente, José Augusto Viana, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, tendo em vista a participação do ciclo permanente das palestras do Cresce de São Paulo, segunda região, pela apresentação do tema A Cidadania e o Estado Democrático de Direito, concede ao palestrante Fernando Capês o presente diploma em reconhecimento aos excelente trabalho desenvolvido em prol dos profissionais inscritos nesse conselho. Nós agradecemos muito. Vou sortear o livro, então? É isso? É isso, presidente? Por favor. Senhor Tolicínio? Então, esse livro, olha, ele é legal, eu escrevo como eu falo, tá? Não é livro chato, é em linguagem coloquial, tem piada também. Eu falo sobre as seguintes leis, ó: abuso de autoridade, crimes ambientais, crimes hediondos, crime organizado, crimes de trânsito, estatuto de desarmamento, interceptação telefônica, jatos especiais criminais, lavagem de dinheiro, lei de imprensa, sonegação fiscal, terrorismo, tortura e tóxicos. Dá para ler. Isso aí está nas livrarias, qualquer livraria da editora Saraiva. É uma coleção que tem 4 volumes de penal e o curso de processo penal. Fiquei muito feliz que são os líderes de venda da editora Saraiva. Está aqui, vamos sortear? Vamos nessa, atenção, caiu aqui. Angélica Tavares. Angélica! Vamos olhar lá.